Só para quem não me conhece, eu vou me apresentar bem rapidinho, né? Eu sou formada em Física e em Matemática, e eu fiz toda a pós-graduação na UFABC. Então, inclusive foi lá que eu conheci a Juliane, né, Ju? A gente estava fazendo na época doutorado juntas. Você era da Energia, né, e eu da Nano. Mesmo eu tendo feito, e aí eu quero explicar um pouquinho para vocês e o porquê eu decidi falar sobre interdisciplinaridade, desde a graduação, mesmo eu sendo formada num curso de licenciatura, eu sempre tendi muito para a área que a gente chama de área mais dura, né? Eu sempre trabalhei muito com a parte de polímeros, cristalografia, a parte de ciências de materiais, né? Só que eu sempre tive um pezinho na educação, eu sempre gostei muito de trabalhar com ensino também, né? Ensino de física, ensino de matemática. Só que, coisas da vida, acabei indo para pós-graduação em estrito sensu e fazendo o meu mestrado, doutorado e o pós-doc na Nano. Né? Eu achei super interessante o material do C10, que tem uma parte que fala sobre nanociências, né? E eu acho que é uma área muito interessante e que a gente não aborda tanto, talvez pela nossa formação, né? Eu, sendo física, a gente não falava muito em nanociências durante a graduação, mesmo muitos dos meus professores sendo também da área de materiais, né? E eu acho que isso encanta muito os alunos, né? Quando você fala sobre nanociências, a parte de mecânica quântica, eles se interessam muito, astrofísica, e isso a gente acaba não dando tempo de trabalhar. Eu acho uma dó, porque principalmente no currículo de física, a gente fica um primeiro ano todinho falando sobre mecânica clássica, movimento uniforme, uniformemente variado, e eu lembro que quando eu falo com os alunos, pessoal, a gente vai ter uma velocidade constante. Quando que nós andamos em velocidade constante, né? É muito difícil eles conseguirem associar o que a gente fala durante a aula com o que eles veem, né, na realidade deles. E aí eu senti necessidade de estudar mais, né, a área de educação, uma vez que eu trabalho como tutora desde 2012, sou professora da educação básica, e aí eu comecei, junto com vocês, inclusive, a fazer uma especialização também na UFABC, que é Inovação na Educação Mediada por Tecnologias. Né? Eu senti essa falta de estudar mais educação, né? A gente faz um curso de licenciatura, nós temos aquelas disciplinas de práticas pedagógicas. Aline, saudades, desculpa, gente. Eu comentei que eu fui tutora e eu fui tutora há muito tempo com a Aline, né? Nós somos tutoras de um outro curso de especialização da UFABC, que depois, se vocês tiverem interesse em fazer depois desse, é muito interessante, que é a especialização em ciência e tecnologia, é muito bacana. Eu e a Aline, a gente trabalhou juntas lá. Aline, saudades. Né? E o que eu acho muito, vocês vão ver aqui no final da apresentação, eu vou falar da UFABC, eu sou muito fã, né? Eu, inclusive, mudei de São Paulo para Santo André para ficar mais próxima da universidade, para viver a universidade. A gente sabe que estamos em diferentes polos, mas quando toda essa pandemia acabar e vocês tiverem a oportunidade de ir até o campus da UFABC, principalmente o campus de Santo André, eu tenho um carinho muito grande, é mágico, assim. Eu amo demais. É uma paixão. É verdade, é uma paixão. Bom dia, Julia. Assim. É inexplicável, assim, viver a universidade. Eu acho que a pós-graduação, lato sensu, AD, ela é muito boa para gente que tá, né, manhã, tarde e noite dando aula. A gente tem uma carga de aula muito grande. A gente sabe que o professor, ele trabalha antes, durante e depois, né? A gente tem um serviço... Eu amo o meu trabalho, mas eu sempre penso que a gente tem que preparar a aula, a gente dá aula e depois a gente tem que fazer as correções das nossas aulas, né? E muitas vezes fazer uma pós-graduação presencial, ela é inviável, né? Isso é bacana o EAD, só que a gente não tem aquele contato, aquela socialização, né? Entre os pares, né? Então, aí eu convido a vocês, né, conhecerem a universidade, assim, quando tudo isso acabar, que vocês vão se apaixonar, assim como eu. Eu percebi, né, desde o começo, pelo menos no Polo de Bragança, que é o polo que eu sou tutora, que a formação, apesar do curso ser voltado para professores de ciência, a gente tem uma formação, assim, tem pedagogos, pessoal da física, da química, matemática, biólogos,
e eu acho que isso acaba ficando muito rico, né? Eu percebi que as aulas a gente tem uma troca muito interessante, justamente por essa diversidade de formação. Queria gastar assim, uns 5 minutinhos para a gente falar no Mentimeter a formação de vocês. Eu deixei 2 possibilidades de resposta, porque lendo o TCC de vocês, eu vi que muitos possuem mais de uma formação, né? Só para eu direcionar um pouco a minha fala, se para eu entender se tem mais físico, mais biólogo, ou se vai ter uma, né, mistura de todas as áreas. Então, não sei se vocês já usaram, provavelmente sim, porque eu acho que em uma das aulas que nós tivemos anteriores, os professores fizeram, né, aquela no 20 palavras. Então, vocês podem digitar www.mente.com e colocar esse código e colocar a formação de vocês. Quem tiver com celular, porque eu sei que muitos de vocês assistem às aulas também só com celular, né? E aí fica um pouquinho difícil, né? Ficar entrando e saindo e tudo mais. Aí eu peço que coloquem no chat, que aí eu dou uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. Ô, Madeleine, não tem problema. Se você puder colocar aí no chat a sua formação, se você é bióloga, química, física, matemática. Qual que é o código? É 4364. Eu vou pôr aqui. Ah, temos bióloga. 364. 554. Vamos ver se foi. Ah, tá, apareceu. Biologia, ciências sociais. Olha que bacana, Wanderson. Você é da área de ciências sociais, ciências biológicas, pedagogia. Engenharia também. Você é engenheira, né, Jô? Eu sou Ah, engenheira. biologia e pedagogia. Mas tem Ai, outro obrigada, engenheiro Aline. também, ó. Tem outro engenheiro também. Verdade. Mas puxa vida, viu? Nada a ver. Nada a ver você deixar essas coisas aqui. Meu, se eu tivesse com tudo lá arrumado, você podia falar alguma Eu coisa. estou arrumando, Van. Eu não estava com arrumado porque eu não tinha lugar onde pôr as coisas. Gente, olha o áudio, estamos ouvindo você, Adriana. Ju, você não consegue fechar? Porque eu acho que você como fala? Administradora. Isso, Paula, obrigada. Eu fico nervosa, esqueço as palavras. Você como administradora, acho que você consegue fechar a sala. Ah, fechar a sala não, fechar o... Eu já fiquei desde maio com essa casa zoneada porque eu não tinha uma porcaria de guarda-roupa. Eu não consigo. Podia ter avisado, sei lá. Eu avisei. Você falou pra mim que ia tirar as Eu não consigo. Falei, Van, eu comprei o guarda-roupa, quero que você leve essas coisas embora. Ele falou, pode tirar Ju, essa na leve. você tenta aí? A Ju, a Camila? Eu não sei quem criou o link. Só quem criou o link consegue. É, Porque nas reuniões lá da escola, eu que fico administrando os microfones. Acho que deu certo. Deu? ah, beleza, obrigada. É que eu lembro que era a Ju ou a Camila que tinha criado, eu não lembrava quem. E eu. Ah, foi você, É Ju? que eu tava clicando aqui, aí tava entrando mais gente, entendeu? Nossa, Aham, tem bastante gente da área de exatas, né? sim, bastante. Pensei que ia ter mais biólogo. Você sabia que também, Paula, eu vou até falar o porquê que eu achava isso. Quando a gente começou a falar lá do TCC no começo do ano, o que eu percebi? Eu não sei se é uma característica do nosso polo de Bragança, né? Mas eu via muitas pessoas que estavam escolhendo o ambiente vida, o eixo ambiente e vida, né? E eu estava doida pelo eixo tecnologia e universo, né? E eu via que tinha poucas pessoas do tecnologia e universo. Mas no meu também, tem escola Eu de escolhi a AD, área de vida e ecologia porque eu sou bióloga, eu prefiro. E eu entrei justamente hoje nesse curso, que eu estava até comentando, né? Num outro curso que eu estou fazendo na UFABC também, mas para os anos iniciais, que é a carga horária mais curta.
Sim, eu sei. Não é de especialização, esqueci o nome que chama. Que é Aperfeiçoamento. extensão. A Com extensão. com a Solange. Malmonge. Que ela é responsável do mestrado aí na UFABC, não sei o nome dela, Eu sobrenome. acho que deve ser Solange Malmonge. Isso. Aí eu até estava falando que eu tenho muita dificuldade por ser feito biologia, não assim que eu não saiba, mas eu tenho dificuldade de passar a didática na parte de física e química por causa da defasagem que eu tive na escola. Sim, é bacana e a gente vai depois tratar um momento de socialização, eu acho que é bacana a gente fazer essas trocas, né? Então a gente viu que, tecnologia em mecânica, engenharia, química, biologia, física. Eu Eu acho que achava, quem é físico e químico tem mais facilidade para essa parte quando entra no nono ano. Meu Deus. Eu até falo para os alunos, eu vou pesquisar, a gente vai aprender junto. sim, a escola que eu lecionava até 2019, eles faziam assim, eles deixavam os biólogos com as aulas de ciências de sexto, sétimo e oitavo ano, né? E o nono, eles dividiam, né? Eles tinham 4 aulas de ciências. Aí eu dava 2, a professora de química dava 2, né? E aí eu ficava mais com a parte de física e a professora de química com a de química, né? Isso Entendi, mas pro agora com a nono. nova BNCC misturou tudo, né? Misturou tudo. Mas Agora, isso é bom também, porque antigamente eu achava muito fragmentado, porque você via ar, solo, tal no sexto. Depois era uma coisa nada a ver no sétimo, seres vivos. Não que não tenha nada a ver, mas não dava para ligar, né? sim, e agora tá mais integrado, né? Só que a gente não Eu acho que consegue mais. a compreensão do estudante fica mais fácil. Sim. E a gente acaba se adaptando, né, também. Sim. Então, bem, a gente já viu. Isso eu acho muito bacana. Isso que eu. Falando de novo da UFABC, isso que eu gosto da UFABC é essa mistura que a gente tem, né? Para vocês terem ideia, no meu grupo de pós, eu era física, meu orientador físico, só que minhas colegas de grupo que desenvolviam o projeto junto comigo, era um projeto interdisciplinar, nós tínhamos engenheiras de materiais, química, química tecnológica, então tinham biólogos também. Então era para a gente resolver um problema, eu acho que o Mohan ele fala isso, né? Para a gente resolver problemas complexos, a gente precisa de diversas áreas do conhecimento trabalhando e atuando juntos, né? Então acho que esse trabalho em conjunto ele é muito importante. Na energia, só para terminar, tem até um trabalho de um enfermeiro. Olha que show, muito bacana. Enfermeiro que ele está fazendo um estudo no hospital que ele trabalha para aplicar energia solar, colocar as placas. E aí ele desenvolveu lá com o orientador, até com o meu orientador do doutorado, ele está desenvolvendo um projeto. E a gente fala, pô, mas é enfermeiro, né? A gente não. Aí depois entendendo, o trabalho é isso, é que ele está fazendo um estudo de caso no hospital que ele trabalha, para ver quanto que vai ser a armazenagem de energia, os benefícios, etc. Ai, que bacana. Eu acho que a nossa pós-graduação, a pós-graduação em energia e em nanociências e materiais avançados, ela já tem uma proposta interdisciplinar, assim como a própria UFABC. Se vocês tiverem curiosidade, e é bacana a gente saber, porque nós, como professores, né, principalmente quem leciona no ensino médio, chega aquele terceiro ano, né, os alunos, professora, o que eu vou prestar, onde eu vou prestar? A UFABC é uma universidade pública, né, gratuita, e próximo, né, relativamente de todos os polos, né, que a gente tem, né, no momento, né, seja Campinas, Bragança. Eu, por exemplo, fui estudar lá em Presidente Prudente, né, na graduação. Então, é muito interessante que a gente também conheça a universidade, embora estejamos na pós, mas os cursos de graduação para a gente indicar para os nossos estudantes, né? Eu sempre faço uma propaganda, né? Falo para eles irem conhecer a universidade, tem o UFABC para todos, e é muito interessante porque a graduação da UFABC, ela tem uma proposta interdisciplinar. Então, quando você pega a grade vou pegar o curso que eu fiz, né? A minha licenciatura em Física, eu fiz na Unesp. Ela foi extremamente tradicional. Nós tínhamos aquela coisa de primeiro ano,
cálculo, física 1, geometria analítica, era tudo muito fechado. E nós tínhamos poucas, a gente brincava que era optatória e não optativa, né? E ao contrário, por exemplo, da UFABC, que o aluno, ele, depois a gente pode até, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode conversar um pouquinho no final, e os alunos, eles conseguem ter as disciplinas que são obrigatórias e as eletivas, que eles conseguem montar a grade deles. E você ter a oportunidade de trabalhar e estudar, né, diferentes áreas, eu acho que traz uma formação muito completa. E aí tem eu não lembro quem comentou, que falou sobre a defasagem no ensino médio e acaba sendo recuperada no superior quando você consegue ter a oportunidade de participar de várias disciplinas, né? Tem estrutura da matéria, o pessoal da biologia faz, né? Isso é muito interessante. Eu acho isso fantástico. Então, como que eu dividi a apresentação, né? Eu vou falar sobre atividades envolvendo os diferentes componentes curriculares, vou falar um pouco sobre a interdisciplinaridade, alguns autores. Já aviso que eu coloquei um pouco de texto, até verdade, Aline, é fantástica a proposta da UFABC. A Aline também, né, que fez o doutorado na UFABC na Química, a gente acaba virando fã. Saudades, né, Ju? Ai, é demais. Eu falo que, só complementando o que você falou, quem entra lá morre de saudades depois, sofre pra caramba, né? Mas é um sofrimento que deixa marcas, assim. Muito legal, gente. Quem puder, que está aqui fazendo a especialização, quem puder conhecer, ir até lá, conhecer o campus, os laboratórios, a biblioteca, é fantástico, vale muito a pena. Sim. Boa palestra, Ju. Ai, obrigada. E é bom que a gente tem uma representante de cada pós, né, para corroborar o que eu estou falando. Isso, Ciências e Tecnologia em Química, ó, tô aqui. Ó, nem sabia, eu vou falar da sua no finalzinho, nem sabia que você ia estar aqui, Aline, ó, nem combinamos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a utilização de livros para atividades e projetos, né? Eu assisti a palestra da Thelma, que ela falou sobre filmes, eu achei fantástico, né, as possibilidades de filmes, e aí eu quis trazer um pouquinho a possibilidade de livros, né, vários livros paradidáticos que a gente pode incluir nas nossas aulas. E aí, eu até conversei com o professor Daniel, eu gostaria muito, muito, muito de falar com vocês, e aí eu incluí no finalzinho da palestra, congressos. Por que eu incluí congressos? Eu tô vendo o TCC de vocês, e eu acho muito interessante que vocês participem desses eventos. Eu vou dar sugestão de alguns eventos, existem N outros eventos, e alguns que estão com as inscrições abertas e online, né? Então, eu acho que vocês precisam divulgar esse trabalho que vocês estão fazendo. São trabalhos excelentes, né? Então, você estarem participando de congressos, você está divulgando o seu trabalho e você está aprendendo muita coisa. Vou falar um pouquinho sobre a pós-graduação, porque eu tinha que falar da pós da UFABC, porque eu acho bacana que, se vocês tiverem oportunidade de interesse, eu vejo que muitos de vocês já têm mestrado, né? Então, para os que que vão terminar a especialização, se quiserem engatar um mestrado, ou os que têm mestrado quiserem engatar um doutorado, eu vou apresentar um pouquinho de alguns cursos que nós temos lá. Um mão na massa, vamos ver se vai dar tempo, se não eu deixo para vocês, que é uma atividade... Oi, Jamil, que é uma atividade de um texto, que eu gosto bastante de trabalhar com os meus alunos. Esse daí é bem bacana de trabalhar, principalmente com o 6º ano, e socialização de experiências. Por que eu queria fazer esse item no final? Todas as palestras a gente está participando, as aulas do C10 desde o começo, e algo que a gente sempre comenta no final de cada encontro síncrono é como que é rico quando vocês entram para discutir e compartilhar e socializar com a gente. Se vocês lembram, nas outras aulas, que foram transmitidas via YouTube, sempre alguns alunos entravam e socializavam suas experiências, eles tinham algumas falas, e isso era muito rico, porque era uma troca muito gostosa. Então, a gente sempre saía das aulas, a gente discutiam lá no grupo de tutores e professores, e a gente sempre falava assim, nossa, hoje eu aprendi muita coisa, né, com vocês. Então, eu acho que vai ser muito importante a gente ter esse período de socialização, que eu acho que é um período de troca bem bacana.
E por que que eu resolvi falar sobre atividades, sejam elas interdisciplinares ou não, né, envolvendo os diferentes componentes curriculares? Muito tempo a gente fala da importância de articular os diferentes saberes, né? Só que quais atividades elas podem ser propostas, né? Então, hoje é o intuito de dar um start de algumas possibilidades de atividades. Algumas que eu participei, né, durante o tempo que eu estou dando aula, que eu peguei com alguns colegas e apliquei também. Por isso que é importante a gente estar indo em eventos e congressos na área de ensino, que a gente consegue ver, eles têm vários relatos, né, e eles apresentam esses relatos lá e a gente pode ter um start, não precisa ser exatamente igual, mas a gente consegue ter ideias que a gente consegue aplicar nas nossas aulas. Então, alguns exemplos que eu vou dar aqui são exemplos que eu já apliquei nas minhas aulas, principalmente em conjunto com os meus colegas. Eu acho que fica muito mais interessante quando eu não faço algo sozinha, né? Porque eu tenho uma ideia, aí eu sento para conversar com colegas, já surge outras N ideias. Eu não gosto muito de colocar textos, né? E a hora que eu montei a apresentação, fui muito contra ao que eu acredito, que é esse monte de texto. Mas como vai ficar depois da apresentação, caso vocês queiram assistir e pegar as referências, por isso que eu coloquei. Então, mas eu não vou ler, eu só vou repassar. Esse autor, a Ivani Fazenda, ela fala bastante sobre interdisciplinaridade, né? Esse conceito, ele surgiu na França, né, em meados do século da década de 60, quando estava tendo movimentos estudantis que, dentre outras coisas, reivindicavam o ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica. Na época, eles estavam achando que o ensino disciplinar, da forma como ele era apresentado, ele não resolvia questões complexas, né, as questões que precisavam ser resolvidas. Então, a gente precisava ter uma união de disciplinas para que esses problemas fossem resolvidos. E eu acho muito interessante que eu estava lendo, quando eu comecei a estudar o tema, que, claro, alguns autores, eles divergem dessa ideia, mas muitos falam que a ideia de disciplinar, de compartimentalizar as disciplinas, né, de colocar tudo separadinho em caixinhas, ele é um movimento cartesiano, né? Ele veio lá do Descartes, né? Quando ele escreveu lá o Discurso do Método, que ele falava que para a gente resolver um problema complexo, a gente deveria dividir esse problema em pequenas partes, e quando nós resolvêssemos essas pequenas partes, juntaríamos e resolveríamos o problema como um todo. E eu achei muito interessante e curioso, logo ele fala isso no Discurso do Método, uma vez que ele é físico, matemático e filósofo. Ele, né, que ele é interdisciplinar por si, e a partir disso ele começa a querer compartimentalizar as disciplinas. E aí nós tivemos toda a nossa formação, né, e até hoje ela é assim, né, compartimentalizada em diferentes componentes curriculares. E aí, depois dessa reivindicação que teve na França, que começaram a falar sobre esse conceito de interdisciplinaridade, veio para o Brasil na década de 60, onde teve influência na LDB, e aí foi se falando, né, de forma mais tímida, e de alguns anos para cá, eu acho que as pessoas falam bastante sobre isso, muito quando se fala em pedagogia de projetos, quando agora entrou o STEM, né, que está, entre aspas, muito na moda, né, as pessoas estão, muitas escolas, né, elas estão propondo essa atividade por matemática, ciência, tecnologia, artes e engenharia, né, não sei se vocês já ouviram falar. E aí, quando a gente começa a estudar interdisciplinaridade, tem 3 conceitos bem interessantes, né, que eles são bem próximos, mas que eles divergem em algum ponto, que é o conceito de multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu confundia um conceito com o outro, né, e o multidisciplinar é aquele modelo fragmentado que ajusta a posição de disciplinas e não tem uma relação aparente entre si. Mais ou menos quando um professor fala de um conceito, outro do outro, e não tem uma
ligação aparente entre elas, diferente da interdisciplinar, quando você tem um conhecimento que ele é harmônico, né, que eu acho interessante, um texto do Mohani fala que como se fosse uma teia, que os conhecimentos eles vão se interligando, como um mapa conceitual, né, quando nós fizemos nas aulas anteriores, né, um conceito interligando com o outro. Então, quando a gente pensa no mapa conceitual, a gente consegue pensar também em atividades interdisciplinares. E o transdisciplinar, eu acho, né, pelo menos a minha opinião, é algo que, pelo menos eu tenho bastante dificuldade em pensar em atividades transdisciplinares, né, que ele fala que é quando não tem uma divisão, você não consegue saber o que é uma disciplina e o que é outra. Né, eu trabalhei numa escola que eu era professora de ciências da natureza. E tínhamos em cada turma eram 3 professores de ciências da natureza. E eu era física, tinha uma química e uma bióloga. Nós 3 planejávamos aulas juntas, né? E aí as aulas eram planejadas de tal forma que eu entrava, depois a outra professora entrava, os assuntos tinham que ser conectados, né? Inclusive os alunos não sabiam que eu era físico, eu era professora de ciências da natureza. Eu vou falar para vocês que foi o meu maior desafio enquanto docente, foi muito prazeroso, só que era extremamente difícil a gente propor atividade que a física ligasse com a química de forma que fosse algo linear, né? Oi, Paula. Uma observação e também, assim, eu tô lembrando de uma situação que aconteceu essa semana comigo. Eu dou aula na EJA, né? E eu tô trabalhando a questão de diferenciação de camada de ozônio, efeito estufa, dessas questões. Aí eu conversando com o professor de geografia e de história, ele também, o de geografia, está falando das 3 revoluções industriais, né? E o de história também está entrando eu acho que é na parte da Revolução Francesa, não sei se, não lembro ao certo, mas eu sei também que ele vai chegar nessa parte, né? E foi engraçado engraçado assim que você falou do transdisciplinar. Então seria isso, né? Que um aluno chegou em mim e falou assim: professora, a matéria de geografia, você e o professor Rafael é a mesma matéria? Que ele é de geografia. Eu falei, não, é que eu sou de ciências, eu abordo mais a questão, aí eu expliquei, né? E geografia, a outra questão. Então, isso já entrou no transdisciplinar, quando o aluno ele não consegue diferenciar? É Sim, isso ou porque não? é exatamente isso. E não é fácil, né, Paula? Eu achei legal isso, eles falarem, parece as mesmas disciplinas. Só que aí eu explicando, não, geografia é assim, assim, e ciências assim. Aí eles, nossa, professora, mas parece que vocês estão falando a mesma coisa. Nossa, mas é show quando isso acontece, Isso é né? trans, então. É. É que no concurso a gente aprende inter e trans, né? E eu não sabia diferenciar. Agora que você falou isso, eu estou conseguindo diferenciar isso. E é difícil mesmo. E propor atividades assim que sejam transdisciplinares, eu pessoalmente tenho bastante dificuldade. Eu acho que é bem difícil. A Aline falou que ela está passando por essa experiência. A aula é de Ciências da Natureza CNT, Ciências da Natureza e Tecnologia. É isso, Ju. Agora, então, com a nova BNCC, né? Eu acho que essa escola que eu estou dando aula no Senac. Agora tem ensino médio no Senac também, né? E lá é Ciências da Natureza. É como você falou, eles têm aula no dia de Ciências da Natureza. Então começa com Química, aí vai para Física e finaliza com Biologia. Mas tem que ser uma situação de aprendizagem que passe por todas essas, né? Sem eles saber. Então, os alunos mal sabem quem é professor. Aline, desse jeito que eu falei, né? É. E isso é legal, eu acho tão significativo, porque o aluno e até os professores assim, é difícil quebrar isso da cabeça dele, né? Que nem aquele Tardif, não sei se você já leu, que ele fala que a gente vem com aquele hábitos na nossa cabeça, né? De quebrar o tradicional. Isso. Acho bem legal. É isso mesmo. E assim, só que pra gente, eu falo que nós a gente foi formado em uma outra situação, né? Treinados, né? Aí a gente fica com aquele negócio. Eu sou professora de química, como é que eu vou pensar em algo, né, para física amarrado com biologia? Então, assim. Por isso a importância das trocas, né? Das disciplinas. Mas é o futuro, né, gente? Se vocês verem os livros, por exemplo, que chegaram agora para a gente, já são assim também, né? Não tem mais livro de química, os livros
do Sim, PNLD, misturou, não né? é separados, Química, Física e Biologia. É um livro de CNT, de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Sim. Então, é bem isso. E não é fácil, né? E eu concordo com você, Aline. A nossa formação, ela é disciplinar. Então, quando a gente tem que romper isso, não é fácil. Nossa, para preparar essas aulas, eu estudava muito, muito, muito. Porque os alunos, eles começam, eles eram muito questionadores, né? Então, às vezes eu saía numa saia justa e falava, olha, gente, eu não sei, igual a colega comentou, né? Assim, não sei, vamos aprender juntos. E eu E agora pesquisava eles junto com com eles. celular, eles colocam no Google, eu estava falando uma questão com a EJA, né, sobre as camadas que tem na atmosfera, e eles, quantos dias demora para o homem chegar na Lua, né, com os equipamentos lá? Eu falei, olha, eu não sei. Aí o outro já falou, ó, é 3 dias mais ou menos que sai da órbita. Eu falei, olha aí, ó, o outro já pesquisou pra gente. Sim, é tudo muito rápido, né? Mas essa troca está sendo bem bacana. E aí, tenho dois autores assim que eu acho bem interessante, o Petralha e o Mohan. E aí eu tô ficando fã do Mohan, tô lendo muitos textos dele. Ele fala que o currículo escolar é mínimo e fragmentado, não favorece a comunicação e o diálogo entre os saberes. Né? Eu acho que isso está mudando bastante, né? Porque agora a gente está, como a Aline comentou, dos novos livros do PNLD, a gente está tendo que conversar entre as áreas, né? Entre os diferentes componentes curriculares, né? E até entre as diferentes áreas, né, do conhecimento. Então, as disciplinas com seus conteúdos e programas não se integram, dificultando a perspectiva de conjunto de globalização que favorece a aprendizagem, né? Esse autor, ele fala muito sobre quando você começa a integrar as diferentes áreas, você começa a favorecer a aprendizagem, né? A ser uma aprendizagem, né, como o Ausubel falava, uma aprendizagem mais significativa. O ensino pautado na prática interdisciplinar pretende formar alunos com uma visão global de mundo. Aí ele fala muito sobre formar o aluno com uma visão crítica, né? Eu acho que até a BNCC fala bastante isso, né? Então a gente tem o objetivo da escola não é formar somente, não é só dar os aparatos disciplinares, né? Mas também falar sobre formar o cidadão. Aqui a gente já comentou. O Japiaçu também, quem quiser ler mais sobre interdisciplinaridade, ele é um autor muito bacana. E só voltando aqui, eu gosto muito de trabalhar com projetos, né? E ele fala muito sobre isso. Ele fala somente o trabalho em equipe, né? Principalmente quando a gente fala em projeto, a gente pressupõe-se um trabalho em equipe. Então, quando a gente trabalha em equipe de forma multi ou interdisciplinar, é capaz de permitir uma divisão racional do trabalho e que aumenta a sua eficácia e sua produtividade, e que a metodologia interdisciplinar exigirá de todos uma reflexão profunda e inovadora sobre o próprio conceito de ciência e filosofia. E aí ele comenta sobre quando você trabalha com projetos, você desorganiza suas ideias. Por que você desorganiza suas ideias? Porque você tem uma ideia sobre determinado assunto, a partir do momento que você socializa com os seus pares, você começa a se questionar, né, a repensar o que você acha que você sabia e criar novas ideias. E aí eu lembro bastante dos subsunsores do Ausubel, né, quando você começa a ter os ancoramentos e tendo as novas aprendizagens. E ele fala, o Japiaçu, ele fala bastante sobre a aprendizagem por projetos, né, e esse caráter interdisciplinar. E por que é interessante a gente trabalhar com projetos? Né? Eu vou dar alguns exemplos de projetos um pouquinho mais para frente. É uma estratégia com metodologias de intervenção na sala de aula e oposição a programas curriculares rígidos e lineares. É legal, mas eu não sei se alguns de vocês trabalham com o sistema apostilado. Por que eu coloquei que é uma oposição a currículos rígidos? Porque quando a gente trabalha com o sistema apostilado, você tem aquelas sequências de aula. Então, eu já trabalhei com escolas que eram apostiladas e eu queria muito trabalhar com projetos e eu tinha uma dificuldade muito grande, porque a partir do momento que eu propunha um projeto, eu não cumpria a apostila, né?
E a gente que trabalha com uma escola apostilada, a gente tem a gente é cobrado, né, que a gente cumpra os conteúdos, né? Então, é bem fechado, né? A gente tem que cumprir tudo. Exato, Gabriela, é difícil atrelar um projeto com apostila. Inclusive, tem algumas apostilas que propõem projetos, só que você não tem tempo, né, de elaborar esse projeto dentro do horário de aula. Você tem projeto, você tem caderno de atividades para cumprir, e eu não gosto dessa palavra, a gente tem que cumprir conteúdos, né? A gente está preocupada em passar os conteúdos, a gente não está interessado se os alunos estão compreendendo, estão aprendendo, né? E o Mohan e o Araújo, o professor Araújo, o professor Ulisses Araújo, ele é da USP Leste, e ele tem um material muito interessante, né? Artigos bem bacanas, porque ele é um professor com muita experiência, ele trabalha as disciplinas deles, todos baseados em projetos na USP Leste. E trabalhar com projetos é uma mudança metodológica muito forte, né? Por quê? Ela rompe com esse sistema rígido, né, com o cumprir os conteúdos, porque você vai começar a abarcar diferentes conteúdos, inclusive de diferentes componentes curriculares, né, por isso que essa fragmentação do conteúdo. Então, às vezes, para você resolver um problema complexo, você vai precisar de diferentes componentes curriculares, e tem uma mudança significativa do papel tanto do professor como do aluno, né? Porque aí, nesse momento, o professor ele não vai estar lá à frente, né? A gente é até um pouco clichê falar, colocar o aluno como protagonista da aprendizagem. Mas quando a gente trabalha com projetos, é exatamente isso, né? O aluno ele tem que ser um ser mais ativo, ele vai estar mais à frente do aprendizado dele. Só que, em contrapartida, a gente precisa muito da participação do aluno também. E a gente sabe, na nossa realidade, que nem sempre isso é fácil. Né? Muitas vezes no papel fica tudo muito bacana, bonito, só que a gente colocar o aluno como protagonista é bem desafiador também, né? É aquela coisa, a gente quer, o aluno também tem que querer, né? É uma via de mão dupla. Então tem que ter essa abertura para o novo, né? Rompe com o modelo de escola que está preocupada com a reprodução e não com a produção de conhecimento. Então, a gente só vai reproduzir. Falo para vocês, eu como professora, eu também muitas vezes eu preciso fazer atividades que são atividades tradicionais, igual para a semana que vem eu propus uma prova tradicional. Eu proponho projetos, né, que vai ter como produto, né, uma produção do conhecimento deles, mas a gente, como professor, a gente acaba sendo cobrado também, porque assim como nós, os pais também são frutos desse sistema tradicional. Eles querem, cadê a prova, né? Você não vai olhar o caderno do meu filho? Meu caderno não tem nada. Então, às vezes, você faz uma aula só de discussão com os alunos, você vai discutir o projeto, discutir metodologia, e o aluno achou que não teve aula naquele dia, porque ele não anotou nada no caderno, você não passou nada na lousa. Às vezes, a discussão foi super rica. Já aconteceu comigo da gente fazer uma discussão muito bacana em sala de aula. Eu considerei que teve um aprendizado muito grande e os alunos achavam que, nossa, professora, mas não teve aula porque eu não enchi a lousa de equações e exercícios para eles resolverem, né? Então, eu acho que esse pensamento ele tem que mudar, né? Tanto do professor como dos alunos, como da família, que a gente acaba tendo um pensamento bem tradicional. A perspectiva de uma ação voltada para o futuro, né, a própria palavra projeto, né, de projetar, né, para frente, né, já fala sobre uma ação voltada para o futuro. Então, quando a gente trabalha com projeto, né, a gente vai, né, exercer essa transformação da realidade. Uma possibilidade, esse item é bem interessante, a possibilidade de decisões, escolhas, apostas, riscos e incertezas, né? Então, você coloca para o aluno, ele não vai estar ali sentado na sala de aula só recebendo o conteúdo, né? Então, hoje vamos estudar a equação do primeiro grau e fazer muitos exercícios. Não, ele vai ter que tomar decisões, né? Tem que ter escolhas, ele vai ter um risco dessas escolhas. Então, uma formação mais completa desse estudante.
dar sentido ao conhecimento baseado na busca de relações entre fenômenos naturais, sociais e pessoais. Eles começam a ter que pesquisar de forma interdisciplinar como resolver um problema. E em como resolver problemas, a gente não consegue resolver um problema de forma disciplinar, né? A gente precisa conversar com outras disciplinas. Deixa eu só passar aqui. Então, o interdisciplinar de que tanto se fala não é confrontar disciplinas já construídas, das quais, na realidade, nenhuma consente-se em abandonar-se. Eu acho muito interessante, enquanto eu estava fazendo a apresentação, eu li vários artigos que falavam sobre a interdisciplinaridade e como muitos professores, eles fazem projetos que não são interdisciplinares, né? Eles só fazem um amontoado de disciplinas, né? Como se a gente chegasse com, então vai ter uma contribuição da física, da química, da biologia, e isso é um trabalho interdisciplinar. E não, né? Isso seria algo multidisciplinar. O interdisciplinar, ele vai além, né? Então, é o que o... Paula, passo sim. A interdisciplinaridade consiste em um objeto novo que não pertence a ninguém. Então, o produto desse trabalho interdisciplinar, ele não vai pertencer à biologia, à química, à matemática, né? Ele é algo que é totalmente novo. Então, e para você ter a interdisciplinaridade, você precisa de integração e engajamento, né? E ele fala muito, eu achei interessante nesses artigos, que eles falam muito do papel do professor, né? Você olha, o professor, ele tem que propor essas atividades e ele tem que estar à frente, mediando, e eu acho isso super importante. Só que quando a gente fala em projetos interdisciplinares, pressupõe-se que você tem que ter um tempo para integrar com outros professores. Por exemplo, se eu quero fazer uma proposta de projeto interdisciplinar, eu vou ter um olhar muito pautado na física e na matemática por causa da minha formação. E eu não vou conseguir ter um olhar, por exemplo, na história, na geografia, na sociologia. Então, é importante que nós tenhamos a oportunidade e um tempo para que a gente consiga propor projetos interdisciplinares. Eu não sei se na escola que vocês lecionam, vocês têm um horário para reuniões por área, né? Muitas vezes, eu tenho colegas professores que lecionam manhã, tarde e noite, e eles comentam, olha, é difícil a gente pensar em algo diferente do que está no livro didático, sequência aula 1, 2, 3, 4, e propor atividades diferenciadas, uma hora que eu não consigo planejar essas atividades. Porque é muito interessante, é muito bonito, só que a gente também tem que ter tempo, né? E por isso que é bacana quando a gente começa a ter trocas, porque com isso a gente já consegue ter alguns insights de projetos e possibilidades. Agora, a última parte teórica é de um matemático que eu gosto bastante, que infelizmente faleceu esse ano, que ele fala sobre a interdisciplinaridade. Ele é muito conhecido pela etnomatemática, né? O professor Ubiratã D'Ambrosio. E o que ele fala muito da matemática, eu acho que vale muito para as ciências da natureza de uma forma geral. Ele fala que é muito difícil motivar com fatos e situações do mundo atual uma ciência que foi criada e desenvolvida em outros tempos em virtude dos problemas de então, de uma realidade de percepções, necessidades e urgências que nos são estranhas. Então, eu acho que essa frase não serve somente para matemática, né, que é a formação do professor Ubiratã, mas, de uma forma geral, a gente pensa a gente estuda, igual eu dei o exemplo do movimento uniforme, a gente chama de física clássica, algo que é super antigo, e a gente ainda põe nos dias de hoje. E isso não faz muito sentido para os alunos, né? Então, daí a importância da gente começar a integrar e propor atividades que sejam significativas para eles. Vou comentar algumas ideias de atividades interdisciplinares que eu já propus com os meus alunos e que deram certo e foram bem bacanas. Geralmente agora... Exato, Paula. Falar sobre história na ciência é fundamental.
até para eles entenderem que as coisas não surgem do nada, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente estuda a evolução do conceito de átomo, que a gente vê, né, que o Rutherford, o Bohr, e a gente vê que um cientista estudou com o outro, né? Então, o Bohr, ele não tirou o modelo dele do nada, né? Foi pautado nas experiências que ele tinha com outros cientistas da época, né? Então, isso eu acho que se os alunos tiverem essa visão de história, faz muito mais sentido. Eu gosto bastante de sempre trabalhar. faço isso, Juliane, e eu peço também depois que eu vou explicando, né, conforme eles vão indo na aula, eu peço para eles fazerem uma linha do tempo, para eles terem também uma noção, né? Porque eu percebo assim que principalmente os que vêm do 5º ano, eles não têm noção de tempo e espaço também. Você trabalha com sexto? Eu trabalho com tudo. Eu tenho infantil, pego o 6º ao 9º que eu sou módulo e à noite eu sou EJA. Então, eu já tive experiência com todos, com todas as Ai, faixas etárias. bacana. EJA eu amo. Eu tive uma única oportunidade de trabalhar com era um ProEJA, e assim, foi sensacional. Eu gosto muito de trabalhar com EJA. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa atividade, só que foi pautada na experiência de quando eu estava com o 9º ano da forma antes da BNCC, né? Que a gente falava de termologia no 9º ano. Agora, de fato, eu não lembro em qual momento que se fala agora com a reforma. É interessante a gente falar das escalas termométricas, e eu não sei, professores de ciências, mas o que eu sinto é que os alunos, eles compreendem muito a física, a química, as ciências, mas quando chega na matemática que eles escorregam, né? Pelo menos todas as vezes que eu dou aula de física, eu percebo que quando eu estou falando sobre questões físicas e proponho questões teóricas, eles respondem. Quando eu coloco as continhas, eles escorregam. E com questões básicas, seja de MMC, propriedade de potência de mesma base. Então, é interessante, eu vejo que alguns de vocês já propuseram nas atividades, trabalhar as ciências com a matemática. Então, quando a gente trabalha a termologia, em especial as escalas termométricas, a gente pode deduzir aquela equação. Isso, Aline, você pega a parte de logaritmo, né? Que eles precisam saber em química, aí às vezes os conceitos químicos eles conseguem compreender, né? E a parte matemática é que eles escorregam. Exatamente, Ju. Cálculo com notação científica, nossa senhora, né? Morreram, assim, falar de número de mol. Situações básicas, né? Velocidade média também, que é cálculo simples, eles têm dificuldade de dividir. Sim, muito. Eu Aí falo você tem que voltar. O problema da química não é a química, né? A matemática. A gente chega nessa conclusão, né, Ju? A física também, não é o conceito da física, não é o conceito da química. Paula, acaba chegando, né, na matemática. Diz, professora, eu não sei fazer esse cálculo. Não sei montar, interpretar para equacionar. Até em contagem, né, de moléculas eles se perdem, dependendo. Sim, é complicado, né? E o que é mais interessante é que são cálculos de matemática do ensino fundamental, né? Então, a gente não está pedindo nenhum cálculo que eles aprendem no ensino médio. Eu sinto que a maior parte da dificuldade é a base, né? É a matemática do ensino fundamental. O Ju, entra também a interpretação, né? Porque eu falei, por exemplo, de montar. Como que eu faço esse cálculo? Ele não consegue compreender como é que estrutura aquele cálculo, né? Porque eu canso de ouvir química é regra de 3, né? Acho que vocês já ouviram isso muitas vezes. A gente já tudo com regra de 3. Mas para você chegar na regra de 3, tem todo um processo, eles não conseguem. Então, entra essa parte da interpretação junto com a matemática, a gente tem um problema muito grande com isso, né? Não só no fundamental, mas no médio também, né? Sim, eu tenho uma briga muito grande com a calculadora, porque eu falo para eles, eu falo assim, gente, vocês têm a calculadora para se apoiar, mas é importante que vocês saibam montar o problema. Não adianta vocês terem uma calculadora. Eu brinco com eles que quando eu fiz cálculo, meu professor deixava usar a calculadora. A minha calculadora era totalmente inútil nas aulas de cálculo, porque esse montar o problema, ele é muito mais complexo, né?
do que efetuar os cálculos. Porque quando você vai montar, né, a continha, mesmo que for básica, você usa várias partes, né, da metacognição. Você está Sim. usando outras partes da... A Luciana até comentou, né? Compreender bem os conceitos, o problema é a matematização. E não adianta, né? A linguagem da ciência é a matemática. Né? E eles não entendem que a matemática, assim como a língua portuguesa, é uma linguagem, né? Com as suas regras e tudo mais. Então, a termologia eu acho bem interessante trabalhar junto com o professor de matemática, ou, por exemplo, o teorema de Tales, porque a partir do teorema de Tales, eles conseguem fazer a dedução da equação, que ele não precisa lembrar daquela famosa equação, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E eles conseguem montar qualquer escala termométrica, né? Eles podem, por exemplo, criar as próprias escalas termométricas a partir do teorema de Tales. Foi muito interessante que teve um ano que eu estava dando essa aula para o pessoal do segundo ano do ensino médio. Eles eram técnico em informática e eles estavam aprendendo programação. E eles começaram a criar scripts das equações de termologia. Aí eles brincavam assim, professora, eu não preciso mais fazer as continhas, porque eles criaram um programa, né? E eu achei isso fantástico, era o segundo ano do ensino médio. Eles criaram um programa que transformava Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin. Eles, professora, eu não vou mais fazer as continhas não, criei um programinha aqui. Eu achei muito legal que isso partiu deles fazerem isso, mas eles pegaram o conceito que eles aprenderam, né, em ciências da natureza e aplicaram no que eles estavam estudando em programação. O Jamil colocou um ponto bem interessante, né? Ele falou, um dos problemas é que os alunos do ensino fundamental com progressão continuada enfrentam muitos obstáculos no ensino médio, devido à defasagem de conhecimentos. Jamil, infelizmente, né? Essa defasagem vai acumulando, né? Não adianta, porque eu acho que com a pandemia eu senti isso muito dos meus alunos, que eles parece que eles apagaram, né, que eles aprenderam o ano passado. Diga, Paula. Juliana, eu dou aula para o Fundamental 1 também, porque eu tenho um cargo que é Fundamental 1 e Fundamental 2. O que eu sinto de dificuldade quando eu entro no Fundamental 1, né, que é a base para o Fundamental 2, é que as salas são super lotadas, e nós temos que alfabetizar, temos que explicar aqueles objetivos de ciência, de matemática, de português. Aí nós temos aluno com deficiência, e cada um está num ritmo, e é cobrado, e às vezes, muitas das vezes a gente quer, né, chegar naqueles objetivos, mas nós não conseguimos por conta disso, da superlotação, né, da precariedade do ensino, e todas essas questões. Sim, a sala cheia é um problema bem grande, né? E eu acho que quando a gente fala em alfabetizar, eu acho que esse problema é maior, né? Porque eu já dei aula para salas cheias, tinha 100 alunos, mas era ensino superior. Então a gente pressupõe, né, que eles tenham autonomia para ficar, né, sentado, quieto, prestando atenção. Só que quando você fala em Fundamental 1, e ainda mais em alfabetização, nossa, trabalhar com uma sala muito cheia é muito complicado. Porque... Sim, que nem, por exemplo, no primeiro ano você tem que ensinar letramento e alfabetização em português, os conceitos básicos da matemática, alfabetização científica e letramento científico, né? São várias demandas para pouco tempo, para uma sala superlotada, e que às vezes a gente tem uma criança com deficiência, que nós não temos auxílio quando tem uma pessoa que é estagiária do primeiro, segundo semestre, que não tem especialização, né? Aí fica bem difícil. Sim, eu sinto bastante dificuldade nisso. Nossa, eu imagino. E cada aluno é um aluno, né? A gente tem 30 alunos na sala de aula, né? Cada um... a gente dá uma mesma aula, só que cada um tem uma... Sim, o ensino tem que ser individualizado, né? Assim. Sim, e como que a gente faz isso, né? É bem desafiador, né? Para trabalhar com alfabetização em uma sala lotada. E aí cai que algumas coisas elas acabam passando e vão indo para ser aprendido nas séries posteriores, né? Acaba não tendo jeito. E aí, até um comentário
que voltar ao que a Aline comentou, né? A Aline tinha comentado sobre a dificuldade que os alunos têm em trabalhar com potências, né, de base 10 na química. E isso acontece muito na física também. Então, quando a gente trabalha com gravitação universal, com eletricidade, né, lei de Coulomb, então, quando a gente trabalha com essas leis, é interessante também trabalhar com um professor de matemática, e aí é mais uma proposta multidisciplinar e não interdisciplinar, para que eles consigam entender os prefixos e trabalhar com as potências de base 10. Eu acho que foi a Paula que falou sobre compreender os enunciados. Além de compreender os enunciados, muitas vezes a gente fala assim, vamos supor uma carga de 5 microcoulombs, né? Eles esquecem do micro, né? Então, esse entendimento do prefixo ele é muito importante. Eu brinco que a única coisa que os alunos sabem é o K. Porque se você falar, o tal pessoa tem 5K no Instagram, aí eles sabem que é 5.000. É muito engraçado. Semana tinha uma atividade, eu entrei de módulo e eles estavam vendo mudanças climáticas e os aparelhos meteorológicos. Aí tinha MM, né? Minúsculo, bem pequenininho, milímetros. Ai, eu até confundo para falar. E eles estão no 9º ano e não sabiam o conceito. Aí eu tive que voltar para explicar o que era litro, o que era, sabe, naquela tabela, porque eles não sabiam. Uhum. Isso é conceito de 6º ano, né? Eu tô, coincidentemente, eu tô falando isso no 6º ano agora. Isso, a Aline comentou, números muito pequenos ou muito grandes, mesmo vendo o número, não tem noção da dimensão. Exatamente. Então, se você fala, por exemplo, que o carga elétrica, né? 1,6 10 a menos 19, massa do átomo, eles não... carga elétrica não, desculpa, carga elementar. Eles não têm dimensão, né? Ou a distância... Muitas vezes você tem que fazer no concreto, picar papelzinho, colocar na lousa, para eles terem pelo menos uma noção. Pegar a régua, mostrar os pontinhos da régua. Colocar os 23 zeros do 10 elevado a 23, né? Do 6 às 10 a 23, você que escreve. É bem concreto mesmo, porque eu acho, Aline, assim, eu acho não, pela minha experiência, eles não tiveram essa vivência do concreto lá atrás, então você tem que resgatar aquilo. E a todo momento, né? Toda vez que você apresenta o conteúdo, o conceito, o número, você tem que retomar, né, com eles. E, gente, é muito abstrato. Se a gente for pensar, né, e às vezes eu me coloco no lugar deles. Sim, falar sobre átomo, falar sobre algo que não se vê, igual quando você fala de um efeito fotoelétrico. Gente, um elétron está saindo. Peraí, como que o elétron está saindo, né? Como que é o elétron, né? Tipo, quem é o elétron? O que é o elétron? Assim, é uma loucura, né? Não é palpável, né? Não é fácil para eles. E abstrair isso é muito complexo. Eu acho que tinha uma atividade investigativa da gaiola de Faraday, né? Eu achei super interessante, só que não era uma atividade investigativa fácil, né? Mesmo aquela de nano. Então, e isso que eu achei bacana no C10 foi essa proposta de atividades investigativas, porque aí faz com que o aluno consiga começar a abstrair, né, esses conceitos mais complexos. Entra naqueles graus, né, que tem os graus de experimento, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, não sei se você já viu isso. Não vi. E eu estou fazendo o curso lá com a Solange, ela vai explicar na próxima aula que os experimentos, né, não necessariamente eles precisam ser concretos, assim, né, palpáveis, e eles têm níveis, né, tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que vai depender do seu público e da complexidade. Então, eu não vou dar uma experiência nível 4 que exige várias problemáticas para uma criança ainda que não tenha aquela experiência. Então, eu vou fazer um experimento mais simples para ele se apropriando, para depois ir subindo esses níveis. Depois, se você quiser, eu te passo. Vai ser minha aula do próximo encontro. Que bacana. Eu achei bem interessante. E eu vi que eu acho que muitos de vocês acabaram fazendo isso nas atividades investigativas, porque são atividades que são voltadas para um determinado público, mas muitos de vocês são pedagogos e trabalham com Fundi 1, né? E aí eu vi que vocês adaptavam, né, as atividades. Eu acho isso bem bacana. A Gabriela comentou, a tabela periódica 3D do Google ajuda muito nessa visualização do elemento químico. Verdade, Gabriela. Eu acho que essa tabela é aquela que mostra o elemento químico e coisas que são feitas com esse elemento químico. É isso?
Não, Ju, tem uma agora que eu acho que ela está falando da realidade aumentada, não é? Que você Pode. consegue trazer o átomo para a sua realidade, não é, Gabi? Explica aí. Ai, que legal. Tem uma tabela Licença, hein, gente? Bom dia. Tem Continua. uma tabela periódica que a Google fez em 3D. Quando você clica no elemento químico, ele abre Como que eu esse acho? elemento químico e você passa o dedo no celular, assim, né, no touch, e você consegue visualizar quantos elétrons tem na eletrosfera. Você vê ele de Nossa. vários ângulos. Vou mandar o link aqui, é bem interessante para eles Ai, é entenderem legal que lá que isso é onde um eu trabalho processo já tem dinâmico, tablet para né? quase todos. Uhum. Aí eu posso, num dia, fazer uma aula mais expositiva com vídeo, não sei, e na outra utilizar os tablets, porque tem muitas vezes eles só sabem mexer, tipo, no TikTok, né? Verdade. E isso é interessante, que eles começam a ver que esse elemento químico é dinâmico, né? Não é estático, igual o que está na tabela periódica do livro, por exemplo. Mas era só isso. Certo. Ai, mas brigadão pela dica. Uma outra proposta de atividade é... Porque quando a gente fala em ciências da natureza e matemática, eu acho que fica bem... Não óbvio, mas os alunos conseguem ver uma relação, né? Porque a gente usa matemática na física, usa matemática na química, só que eu percebo que eles vêm muitas vezes com estranheza quando a gente junta ciências da natureza, por exemplo, e humanidades, né? E nessa escola, numa das escolas que eu trabalhei, que a gente tinha bastante liberdade para trabalhar com projetos, a gente juntou os professores de ciências da natureza junto com humanidades, e a gente propôs uma atividade, durou, se eu não me engano, acho que foi uma semana, e foi bem bacana. A gente assistiu com os alunos um pequeno vídeo que tem na Netflix, que, deixa eu só ver, explicando, que é a crise mundial de água, que fala sobre um problema que teve na cidade de Mexicali, no México. A Constellation Brands, que é uma empresa que produz a cerveja Corona, ela se instalou na cidade. Com isso, gerou muitos empregos, obviamente, mas o que aconteceu? Essa empresa, ela estava retirando toda a água da cidade, né? Inclusive estava afetando o lençol freático e tudo mais. E o governo já tinha dito que a água era um patrimônio do país, né? E como que uma empresa do exterior, ela estava indo lá e fazendo todo esse... Como sumiu a palavra, mas estava explorando, né, a água da cidade de Mexicali. É um noticiário bem interessante esse vídeo, se vocês tiverem oportunidade, depois vocês assistam. E aí a gente começou a discutir os impactos sociais e os impactos da natureza que estavam ocorrendo. Então, depois que eles assistiram esse vídeo, nós fizemos uma aula em conjunto, né? Os professores de ciências da natureza, os professores de ciências humanas, e a gente começou a discutir os problemas ambientais que eram causados e os problemas também sociais. Alguém levantou a mão. Foi um rapaz. É que foi muito rápido. Eu não vi. Desculpa. E aí, depois da discussão, nós propusemos a seguinte atividade, né? A sala ela foi dividida em 6 grupos, né? Teve um grupo que eles estavam responsáveis pela defesa da empresa Constellation Brands, outro grupo eles estavam responsáveis pela acusação, outro grupo era a empresa, outro grupo era a população de Mexicali, tinha um grupo que era o júri e outro de jornalistas. Então, todos os grupos eles tinham que fazer pesquisas sobre o que estava ocorrendo, discutiam, né? E no final, o fechamento do trabalho foi o júri, né? A defesa e a acusação, elas se pronunciavam, né? À frente da empresa, da população e dos jornalistas, e o júri decidia se a empresa era ou não, se ela ia ser ou não acusada, né? De estar
explorando a cidade de Mexicali. Foi algo bem bacana. Eu senti assim, um engajamento muito grande dos alunos na discussão. Foi uma discussão bem calorosa. Até quem estava na defesa, eles estavam defendendo de forma veemente a empresa. E eu achei isso bem bacana. E depois a gente conversando com os alunos, eles acharam interessante o fato de juntar, né, ciências da natureza e humanidades. E aí, na sequência, depois de algum tempo, nós nos juntamos novamente e propomos uma atividade baseada em acidentes ambientais, né? Nós utilizamos, eu acho que vocês devem conhecer o Canva, para fazer vários cards, né? Então, nós escolhemos 5. Na verdade, quando nós fizemos, a gente não escolheu esse desastre de Maceió, né? Que, não sei se vocês sabem, está tendo um problema lá, que tem um bairro todo que está afundando. Eu coloquei aqui porque eu pretendo fazer essa dinâmica de novo com os alunos, e aí eu vou inserir esse desastre, na verdade, não é um acidente, é um desastre ambiental, mas na época a gente usou Brumadinho, Mariana, Chernobyl, Goiânia e o incêndio da Vila Socó, lá em Cubatão. Então nós retiramos 5 a 6 fotos de cada acidente ambiental e nós misturamos essas fotos. E aí os alunos divididos em grupos, eles tinham que juntar, né, separar. Essas fotos são deste acidente, e a gente não falou quais acidentes eram. A gente deu uma aula sobre acidentes ambientais, né, e a gente estava falando sobre esses acidentes, e depois, por encerramento desse tema, a gente propôs essa atividade. Depois que eles separavam, cada grupo ficou responsável por um acidente. E aí, esses grupos, eles precisavam descobrir qual acidente que era. Por exemplo, eu vou falar sobre o Césio 137 que aconteceu em Goiânia. E cada grupo falou sobre um determinado acidente. E eles faziam uma apresentação, dizendo o que ocorreu, quais foram os responsáveis por esse acidente, quais foram os impactos ambientais e sociais, e como que hoje esse local ele se encontra. Oi, Paula. Eu gostei bastante das duas atividades, tanto que eu vou usar. E essa última que você falou de separar e juntar os acidentes ambientais, eu não entendi o começo. Você explicou cada acidente antes, contextualizou, explicou o que era acidentes ambientais e tal, e falou sobre cada um desses ou não? Não, a gente não falou sobre todos. Eu não entendi essa parte. Certo. Nós falamos sobre o que eram acidentes ambientais, e aí, isso que era bem bacana, porque essa aula que era uma aula mais transdisciplinar, né, de um professor conectado com o outro, né, então, mas a gente não falou de todos os acidentes. Eu lembro que o qual a gente não falou foi o de Brumadinho, nem o da Vila Socó. A gente chegou a falar de Chernobyl, de Goiânia. Eu, ainda mais como física, eu estava falando mais sobre a parte radiológica, os professores de biologia falando mais da parte de Mariana e Brumadinho, citando que era um acidente ambiental. Só que essa escola, durante as aulas, eles usavam computador. Então, eles podiam pesquisar as imagens. Entendi. Então, também aí, além deles pesquisar imagens, se eu não tiver um recurso do computador, eles vão utilizar o que eles têm na mente deles e por associação, e vai utilizar também o visual, né? Vários sentidos. Sim. E aí, se eles não tiverem esse recurso, a gente pode, antes da atividade, retomar os acidentes. Né? Eu estou perguntando porque muitas das vezes a sala de informática, por exemplo, agora na pandemia, nós não estamos podendo utilizar, entendeu? Uhum. Entendi. Então, eu acho que nesse caso seria interessante você discorrer sobre os acidentes, né? E aí depois sim propor atividade. E vai ser bem bacana, porque vai ser até uma forma deles revisitarem o que eles estudaram com você durante as aulas. E o que eu achava interessante é que eles conseguem... É uma atividade bem colaborativa,
Porque os grupos, eles podem conversar entre eles. Então, se um já tinha achado o Brumadinho, o outro já viu que ele não era Brumadinho, era Mariana. Né? Eles conseguem conversar entre eles. Então, uma outra proposta que não é aquela coisa competitiva, de que, eu vou descobrir primeiro. Não, então eles podiam se ajudar entre eles, né? A gente trabalhava isso com eles, que esse auxílio de um grupo com o outro. E aí, no final, eles faziam uma apresentação que contemplasse esses 4 pontos, né? O que ocorreu, quem foram os responsáveis, os impactos ambientais e sociais e como está o local atualmente. Só um comentário, é que, em específico aqui, a gente conseguia juntar as turmas e juntar os professores. Então, no fechamento dessa atividade, a gente juntou os professores de Humanidades e Ciências da Natureza, né? Para fazer um fechamento dessa atividade. Uma outra possibilidade, e eu acho que foi a Paula que falou sobre Revolução Industrial, estava falando... Foi você, Paula? Eu acho que você falou sobre que o aluno falou assim, parece que é a mesma disciplina e tudo mais. Tem esse artigo, que é do Física Nova na Escola, que fala sobre física, história e sociologia, que fala as leis da termodinâmica de Sadi-Carnot e as transformações sociais, né? Esse artigo ele é bem interessante, porque ele é um artigo que fala sobre a parte física, né? E fala também sobre a Revolução Industrial. E eu sempre comento com os alunos que quando a gente tem revoluções, desastres, a gente tem uma evolução muito grande da ciência, né? Eu acho que um exemplo bem bacana não é a palavra, mas um exemplo clássico que a gente tem agora é das vacinas. A gente está no meio de uma pandemia, a gente teve... elas já estavam criadas, mas foi algo muito eficiente, né? Uma vacina que demora 10 anos foi criada em pouco tempo. Então, quando a gente tem desastres acontecendo, a gente tem também a evolução da ciência ocorrendo. E esse artigo, ele retrata muito isso, né? Ele retrata bastante a Revolução Industrial, né? E as transformações sociais que estavam ocorrendo na época, o desenvolvimento das máquinas térmicas, né? E isso é bem bacana, quando a gente consegue associar, né, as leis da termodinâmica. Na época eu estava trabalhando máquinas térmicas com os alunos, e eu dei esse artigo para eles lerem, e eles falaram assim, professora, mas eu vou ler artigo na disciplina de física, né? E aí, para que eles também quebrem essa ideia de que física só é equação, né? E que a gente também tem discussão social, porque o que a gente faz em ciência tem um impacto na sociedade. E aí a gente trabalhou, aí eles não tinham, no segundo ano, a disciplina de História e Geografia. Era uma disciplina que chamava História e Sociologia do Trabalho. Deixa eu ver o que o Wanderson comentou. Eu sempre gosto de abordar a questão do açúcar e depois também do café do Brasil, terem ajudado na expansão da Revolução Industrial, por causa da cafeína energética relacionada com o aumento excessivo da jornada de trabalho. Nossa, perfeito, Wanderson. É muito bacana, né? E é algo que a gente usa até hoje, né? Eu, pelo menos, eu tomo muito café, né? Você tá com sono, você vai lá, você toma um café, e por que isso? Aquela jornada, sala dos professores, sempre tem um cafezinho, né? Pra gente aguentar a nossa jornada de trabalho. E eu nunca tinha pensado por esse lado, muito bacana. Então, esse artigo, a gente trabalhou em conjunto, né, a disciplina de Física, História e Sociologia do Trabalho, para que os alunos conseguissem compreender o que estava acontecendo na época da Revolução Industrial e o conceito de máquina térmica, né? Por que as máquinas térmicas estavam sendo criadas? A gente passou para eles aquele clássico, né, que acho que todo mundo já assistiu, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, e foi bem bacana. Foi esse artigo que a gente trabalhou em específico, depois eu encontrei esse, mas eu não cheguei a trabalhar esse texto,
mas lendo eu achei ele bem interessante também, que é Termodinâmica e Revolução Industrial, uma abordagem por meio da história cultural da ciência, mas esse daqui do Sadi Carnot eu achei bem bacana. Foi esse artigo que eu trabalhei com os alunos. É interessante que o aluno, pelo menos os meus, eles não tinham muito hábito da leitura. Esse artigo, depois eu tive que ler com eles em sala de aula, porque eu deixei uma semana para eles lerem. Quando eu fui discutir com eles, eles falaram assim, professora, eu não entendi nada do artigo. Achei muito difícil a leitura. Então, eu fui lendo com eles em sala de aula, parando, discutindo os pontos, para depois a gente conseguir fazer uma discussão acerca do artigo propriamente dito. Eles sentiram bastante dificuldade. Às vezes, Juliana, é só uma que eu tô no 8 anos, né? Às vezes a gente tem experiências diferentes. Você começando com um artigo mais resumido ou um resumo, uma coisa mais simples, uma leitura mais simples para ele se acostumando, às vezes depois quando você chega aí no artigo fica mais fácil. Sim, verdade. Eu já fui com 2 pés no peito deles, né? Já coloquei o artigo. Não, eu tô te dizendo porque eu já fiz isso e eu nas minhas práticas, né? Eu observei isso. Mas é bom também, às vezes, assim. Aí, com o produto, a gente pediu, aí só explicando por que o produto foi esse, era um ensino médio técnico em... eles já estavam lá na frente. Eles faziam técnico em produção de audiovisual. Então, aí a gente pensou, já que eles estão num técnico em produção de audiovisual, vamos propor um vídeo, que era o que eles já estavam fazendo nas disciplinas técnicas, né? Então, o produto desse trabalho foi um vídeo que contemplasse a relação entre a evolução da ciência durante a Revolução Industrial e os impactos sociais, né? Então, teve alguns que fizeram encenações, outros fizeram na forma de entrevista. Foi bem bacana, porque aí eles foram bem criativos. E o que eu acho bacana de propor diferentes formas deles apresentarem é que, às vezes, eu me incomodo de cobrar muito, assim, prova, 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 sabe? Ou trabalho de pesquisa. E eu percebo que quando eu proponho para eles atividades que são diferentes, eles conseguem pôr a criatividade deles, né, em prática e pensar em... E alguns que às vezes não conseguiam se expressar tão bem no vídeo, eles conseguiam. Eu achei bem bacana o resultado desse trabalho. É verdade, Aline. Na época, eles não tinham, não estava ainda essa febre do TikTok. Mas agora eles adoram, de fato, produção de vídeo. Ju, eu passo uns experimentos para eles, às vezes. Passei um agora, né? De efeito estufa, uma das nossas atividades de investigação. E eles fizeram, aí eu pedi para eles, como estava em casa, remoto, né? Falei, vocês podem fazer em casa e produzam um vídeo de vocês, né? Com vocês aparecendo. Nossa, saiu cada vídeo fantástico. Você fica assim, meu Deus do céu. Eles colocavam jaleco, sabe? Assim, filmando todos animados. Falei, tudo youtuber vocês, né? Isso vocês gostam. Mas aí eu estava aprendendo, né? Você desenvolve de uma outra visão, né? Em vez de trazer questões, provas, sei lá, tão tradicionais, né? É divertido para eles e eles estão aprendendo, né? Porque eles têm que estudar para falar sobre o experimento, falar sobre o efeito. Então foi fantástico, assim, é maravilhoso. E eles não esquecem, né? Nunca mais, né? Esses são alguns exemplos, né, de atividades que eu utilizei envolvendo diferentes componentes curriculares, né, de física, matemática e história. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre livros paradidáticos do ensino de ciências e matemática. Nossa, eu me mudei há pouco tempo, então eu não consegui achar todos, né? Mas eu criei um novo vício que é trabalhar com livros em sala de aula. Eu estou gostando bastante, o resultado está sendo bem interessante, principalmente com o fundamental, né? Eu ainda não tive a oportunidade de fazer essas atividades com o ensino médio. Atualmente eu estou com o 6º e 7º ano. Então, com 6º e 7º eu estou fazendo já há uns 3 anos e está sendo bem bacana o resultado, né? Eu vou passar aqui pelo andar do tempo.
só essa parte mais teórica, que ele conceitua o que é livro paradidático, né? Que é um livro complementar ao livro didático, só que sem seriação, sem sequências de conteúdos, né? Então, e muitas vezes o paradidático faz com que o aluno ele se interesse muito mais por determinado componente curricular do que aquele livro didático em sala de aula, né? Então, um livro que é bem interessante trabalhar com os alunos é esse daqui, né? A Aritmética da Emília. Principalmente, eu vi que no Mentimeter que tem alguns alunos, alguns de vocês que lecionam para Fundiu, né? Esse daqui é bem bacana, porque ele traz historinhas, ele tem uma linguagem bem infantil, né, do Monteiro Lobato, e é bem bacana. Depois eles fazerem ilustrações do livro, e ele conceitua operações com frações de uma forma bem divertida. Não sei se vocês conhecem a Erika Takimoto. Ela trabalha, ela é escritora também e professora do Cefet no Rio, e ela tem alguns livros. Dos livros dela, tem 2 que eu acho muito interessante, que é Como Enlouquecer Seu Professor de Física, esse eu trabalhei no 9º ano, Isaac no Mundo das Partículas, esse eu não consegui ainda trabalhar com eles, mas eu queria muito. Coloquei até uma frase bem famosa, né, do Paulo Freire, que fala sobre a pedagogia bancária, né, a crítica dele à pedagogia bancária, e a importância que a gente tem de instigar o aluno a questionar, né? Então, existem alguns professores que não gostam muito, né, que os alunos questionem. Foi muito interessante que, quando eu trabalhei com esse livro na escola, a Érica foi até a escola, né, fazer a divulgação do livro, conversar com os alunos e tudo mais. Alguns professores não curtiram muito, falaram que não curtiam esse negócio do aluno ficar perguntando muito durante a aula, foi algo meio tenso, mas foi bem bacana, porque esse livro, Como Enlouquecer Seu Professor de Física, ele fala muito da importância de questionar nas aulas de ciências, de você ser questionador. E quando a gente fala do cientista, o cientista é um cara curioso, é um cara questionador. E como a gente vai formar cidadãos que sejam críticos, que sejam curiosos, né, se eles não forem questionadores? Né? Então, esse livro ele fala bastante sobre a importância de questionar, e é bem bacana. Esse livro eu trabalhei junto com o professor de redação, né? Então, a gente trabalhava com ciências e redação, a gente trabalhou em conjunto, foi bem bacana. Isaac no Mundo das Partículas, ele tem uma linguagem bem acessível, e eu acho, assim, um desperdício a gente não falar sobre essa parte de física de partículas com os alunos, né, porque é algo que eles interessam muito. Quando a gente começa a falar, às vezes eu me desvirtuo total da aula. Quando eles começam, às vezes eles fazem umas perguntas do nada, né, e aí a gente começa a conversar com eles, eles são muito questionadores quando a gente começa a falar sobre mecânica quântica, sobre física de partículas, astronomia, e são conteúdos que a gente acaba não dando tanto... A gente acaba não tendo tanto tempo para discutir isso em sala de aula, né? A gente é tomado muito pela mecânica clássica, né? Quando a gente fala no ensino médio. Eu também, Thaís, eu adoro a Érica, ela tem uns livros muito bacanas, muito bacana. E para quem, principalmente quem trabalha com Fundi 1 e Fundi 2, sexto, eu acho que o 7º ano já não fica tão interessante por causa da linguagem do livro. Até o 6º ano ele funciona muito bem, né? Esse livro aqui da Vizinha Antipática que não sabia matemática. Muitos alunos, eles têm uma versão, e isso acaba... Eu acho que essa versão, a matemática, acaba atrapalhando muito depois do futuro, porque eles, não gostam de matemática. Isso vai se propagando até o ensino médio. E esse livro fala muito do por que a gente não gosta de matemática, né? Será que a gente não gosta? Será que a matemática é chata? E aí a Vizinha Antipática que sabia matemática, ela fala do Theo, que é um garotinho que não gosta de matemática, e aí muda uma vizinha que é professora de matemática, ela começa a passar semana a semana desafios que são desafios racha-cuca-lógicos. Esse trabalho eu faço junto com a professora de língua portuguesa, então trabalha eu com matemática, a professora com português, a gente trabalha no 6º ano,
Mas esse livro dá para trabalhar tranquilamente no terceiro e no quarto ano e quinto. Terceiro, quarto e quinto ano do fundamental. Ah, você leu, Madeleine, para o seu filho do quarto? Que bacana. Ele gostou? Porque eu acho que funciona super bem. E geralmente, o que eu faço com os alunos? Eu passo a leitura para eles lerem. Eles leem na casa deles, geralmente uma semana eles fazem a leitura desse livro. Depois, nós enviamos para eles a convocação. Primeiro, teve um ano que eu enviei um convite. Aí um aluno virou para mim e falou assim, professora, eu não vou aceitar o convite para participar do projeto, não. Aí eu pensei, falei assim, tá certo, né? Errada fui eu que enviei um convite. Porque o convite ele pode não aceitar. Aí depois eu comecei a enviar convocações. Eu falei assim, não, gente, convocação vocês precisam aceitar participar do projeto. Ai, que bacana que ele gostou dos questionamentos. Esse livro, ele é muito bacana. Para criança, ele funciona super bem. E aí, o que acontece? A gente envia, assim como a vizinha antipática, né, enviava testes semanais rachacucalógicos, nós enviamos também para os alunos. Nós enviamos um pré-teste que se chama Pensa ou Despeja, né? Porque os alunos... Qual que é o objetivo desse projeto, né? Primeiro, pedir que os alunos consigam refletir sobre as questões, que eles pensem, que eles não despejem, né? Os alunos, eles gostam muito de responder o que vem à cabeça deles, eles são muito afoitos para responder. Muitas vezes eles não pensam, eles simplesmente despejam. Então, por isso que o primeiro teste, que a gente chama de pré-teste, é o pensa ou despeja. A gente tem algumas pegadinhas que a gente vê se os alunos pensaram ou se eles despejaram. E depois desse pré-teste, eles vão recebendo a cada semana um teste rachacucalógico diferente, né? E no final do livro, o Theo ele recebe o manual do sábio matemático. E aí eu e a professora de português, nós fizemos esse manual do sábio matemático e no final do projeto a gente entrega para eles, né? Que depois que eles passaram pelos 4 testes rachacucalógicos, o teste final, eles são sábios matemáticos que agora sim gostam de matemática. E por que também trabalhar com a professora de língua portuguesa? Eu não lembro quem comentou durante a apresentação que uma dificuldade dos alunos é na interpretação dos problemas. Então, por isso que é interessante a gente trabalhar matemática, língua portuguesa, porque a gente começa a trabalhar com eles a leitura e interpretação dos problemas, né? Eu falo para eles, eu falo assim, gente, se eu coloco para vocês, calcule o volume deste cubo, eles calculam. Agora, se eu dou um probleminha com um texto para eles encontrarem, eles já não conseguem. Então, muita dessa ânsia por resolver logo o problema e não parar, ler com atenção, compreender o problema. Então, muito desse projeto, a gente trabalha isso no 6º ano, né, com a intenção de que eles criem o hábito de ler, interpretar, né, até os anos finais do fundamental. Então, eles recebem a cada semana testes rachacucalógicos e o teste final, ele é baseado no livro do Malbatarran, O Homem que Calculava. Não o teste na íntegra, né? Mas o livro na íntegra. Nós escolhemos 4 contos e nós trabalhamos esses 4 contos no teste rachacucalógico final. No meio do teste, tem alguns textos desse livro, A Cientista, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Aí vocês vão falar assim, mas o que tem a ver, né? É mais para eles se atentarem e lerem com atenção. Esse livro, ele fala sobre a biografia de 50 mulheres importantes, né, para as ciências. E aí eu coloco, né, tem até uma que eu gosto bastante da Hipátia, né, que é a primeira matemática conhecida, e a gente coloca mais como uma interpretação, para ver se eles estão lendo com atenção, né, ou se eles estão apenas passando o olho e respondendo qualquer pergunta, qualquer resposta. Então, são esses 3 livros que a gente usa no projeto. O da vizinha antipática nós lemos na íntegra, e esses 2 a gente pega alguns recortes do livro. Né? Então,
O projeto ele é dividido, né, pela leitura do livro da vizinha antipática que sabia matemática, a convocação para o projeto, o pré-teste, 4 testes racha-vocalógicos por semana. Nós enviamos esse teste via Google Formulários para eles, e aí eles vão respondendo a cada semana. Então, toda quarta-feira eles recebem um teste diferente. E é muito engraçado que um aluno meu essa semana falou assim, ai, professora, vocês tinham que enviar o teste pra gente no papel, igual o Theo recebia, porque eu queria pegar o teste e sair correndo pro meu quarto para resolver igual o Theo fazia. Eu achei tão bonitinho, eu falei assim, nossa, Luigi, desculpa, mas tá sendo por formulário, porque a gente não tá podendo manipular nem trocar material, né? Mas é algo que ele falou que ele falou, eu queria fazer igual o Theo, professora, pegar o teste, rachar lógico e ir pro meu quarto resolver. Aí eu brinquei com ele, assim, então você pega seu celular, você vai correndo pro seu quarto e resolve. Ele não gostou muito, não, mas eu falei assim, infelizmente agora a gente não tá podendo muito trocar material. Aqui é só a carinha, né, do convite que a gente fez. Esse ano a gente mudou o convite para convocação, porque senão, que a gente colocou, você aceita participar desse desafio para assinar seu nome na história de grandes sábios e sábios matemáticos, né? Aí alguns colocaram, não quero participar do desafio, não. Aí deixa a gente super borocochô, né? Aí aqui alguns exemplos, né, do que nós fizemos. A professora de português, ela trabalha com ficha de leitura e eu trabalho com os testes rachacocalógicos. E no final eles recebem o manual do sábio e sábia matemática. Gente, tá acabando eu vou falar rapidinho agora sobre o que eu me propus a falar para vocês sobre as atividades. Era isso, né? Eram só alguns exemplos de atividades interdisciplinares ou não, né? Envolvendo ciências da natureza e matemática, e eu queria passar rapidinho sobre alguns programas de pós-graduação escrito senso, mais para motivar vocês. Ai, que bacana, Aline. Quem sabe, né, vir fazer um mestrado ou um doutorado, eu vi que muitos de vocês têm já um mestrado aqui na UFABC, né? Então, a gente tem o programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e Matemática. Inclusive, a professora Miriam, ela é professora orientadora nesse programa de pós-graduação, né? Esse programa, ele é bem bacana, conceito 4 da CAPES. Obviamente, né, o programa que eu fiz, Nanociências e Materiais Avançados, ele é um programa bem interdisciplinar, então cabe para físicos, químicos, matemáticos, né? É muito bacana. Depois eu convido vocês a entrarem na página da UFABC e se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, curiosidade, podem conversar comigo também sobre a pós. O BTC, né, que é o Biotecnociência, também a característica da UFABC é uma característica interdisciplinar, né? Então, os programas de pós-graduação, eles são interdisciplinares. Aqui também tem espaço para biólogos, para farmacêuticos. Eu tenho amigos de diversas áreas que estão nessa pós-graduação. É um programa bem bonito também de pós. Ju, só um momentinho, pessoal. Eu coloquei o link da presença aí no chat, tá? Obrigada, Ju. Beleza. A pós que a Aline fez, né? Ciência, Tecnologia, Química. Esse sim, né? Voltado mais para químicos. Ciência e Tecnologia Ambiental. Eu quis colocar esse justamente porque eu vi que vocês curtem muito a parte de ambiente e vida, né? Pelo menos pelo que eu vi como fala? Da escolha de vocês pelos eixos de TCC. Essa pós-graduação é bem interessante também. E na USP, né, que está bem pertinho aqui do ABC, tem a Faculdade de Educação, né, que tem as disciplinas que são bem interessantes na área de ensino, e o PIEC, né, que é a pós-graduação interunidades, para físicos, químicos e biólogos. Então, aqui, essas pós-graduações são só para, né, tipo, dar um start, quem sabe, né, vocês não, assim que finalizarem a especialização, vocês não emendam, né, já
uma pós escrito senso, né? A UFABC, elas têm sempre processo seletivo aberto, deem uma olhadinha lá, né? E eu acho que eu tinha comentado no início da apresentação que eu ia falar sobre os congressos, né? Vocês estão desenvolvendo trabalhos muito interessantes, né? E eu acho que é muito bacana a gente começar a apresentar, né, esses trabalhos em eventos científicos, né? Porque é uma troca muito bacana, né? Vocês apresentando o trabalho e vocês conhecendo, né? A apresentação de pôster eu acho muito show. Vocês conseguem ter contato com professores de diferentes áreas. Tem alguns que são específicos por área. Isso, Lucas, verdade, a Unifesp. O Lucas relembrou bem. A gente, que eu sou puxa-saco da FABC, mas tem a Unifesp também, que é excelente, que tem a pós em Ensinos de Ciências e Matemática, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Juliana, a UFSCar também tem um programa bem legal na área de ensino de ciências. Eu estava dando uma pesquisada na internet. Sim, tem a Unesp. A Unesp de Bauru, o programa de ensino de ciências lá, ele é bem tradicional, é muito bacana. Né, eu coloquei só alguns, só para dar uma cutucada em vocês, quem sabe vocês... E porque a Thaís comentou da Unicamp. Da Unicamp deve ter... as universidades públicas, o Instituto Federal também tem. É que assim, né, eu puxo a sardinha pro lado da UFBC. Não, mas o intuito foi de colocar alguns exemplos, né? Claro, existe uma infinidade de universidades que tem pós-graduação na área de ensino de ciências, na área de educação. O que é bacana, às vezes, fazer na área de educação é que é algo mais abrangente, principalmente para quem tem formação em mais de uma área. Eu fiquei muito tentada em tentar o doutorado em educação na USP, justamente porque eu tenho formação em matemática e em física. Eu fiquei, eu vou para o PIEC, que é mais física, mas eu tenho meu lado matemático. E aí eu pensei, nossa, a educação ia me contemplar de uma forma bem bacana. Mas por que eu quis falar de pós-graduação com vocês? Porque vocês estão já no final do curso, né? Vocês já estão escrevendo o TCC. Chegando novembro, vocês vão defender, né, o TCC. Então, vocês já vão estar finalizando a pós-lato sensu, e se vocês estiverem animados, né, já dá para engatar uma pós escrito sensu, né? Então, a gente tem muitas opções, né? Tem USP, Unesp, Unicamp, UFSCar, UFABC, Instituto Federal, o Instituto Federal de São Paulo, lá no campus da Armênia, também tem pós-graduação. Então, tem muitas possibilidades de mestrado, doutorado, né, após escrito sensu, gratuita, né, para vocês estarem pesquisando, né, e quem sabe tá já engatando. Acho que é legal quando a gente engata. Eu engatei a graduação no mestrado, no doutorado, porque eu falei assim, gente, se eu parar, eu desanimo. Então, eu tenho que ir engatando uma coisa na outra. Agora, vocês já estão terminando a especialização, quem sabe vocês já não animam para engatar um mestrado. E aí, até para... Geralmente a gente tem também entrevista, né, no mestrado. Se vocês se interessarem, e é interessante quando você já tem apresentação em eventos, participação em congressos, que você tem mais coisa para falar, né, nessas entrevistas. Mas, se vocês não têm intenção de fazer um mestrado, é também interessante participar dos congressos na área de ciências, porque a troca é bem bacana. Tem o SNEF, esse ano, inclusive, o SNEF foi na UFABC, foi virtual, né, que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física, que ele ocorre a cada 2 anos. Eu vi que alguns de vocês participaram, eu percebi porque eu lendo o TCC, tem aquela parte de memorial, e aí eu tenho 2 alunas que eu estava lendo, que elas participam do SNEF, elas são físicas. Eu acho bem interessante. Tem congressos na área de ciências, né? Esse que é da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, né? Aqui eu estou dando pequenos exemplos. Gente, tem uma infinidade de congressos e eventos, né, na área de ensino, seja específico de física, química, biologia, matemática, ou gerais na área de educação. Agora tem 2 congressos que eu fiz questão de colocar aqui, porque
são congressos que ainda estão com as inscrições abertas, caso vocês tenham interesse. Tem o CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, e é bacana porque esses dois congressos, eles são online. O que acontece? Geralmente esses congressos, eles acontecem durante o período de aula. E eu sei que é complicado a gente chegar para o nosso coordenador, para o diretor, e falar assim, olha, eu vou passar uma semana lá em João Pessoa, né? Porque geralmente esses congressos são em outras cidades, em outros estados. Né? Então, existem escolas que são tranquilas, né, para liberar o professor para participar e outras nem tanto. Né? Então, esse ano o congresso ele vai ser online. Então, inclusive, o CONEDU eu estou bem tentada a participar justamente por causa disso. Né? Então, o CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, né, ele vai ocorrer de 2 a 4 de dezembro desse ano, e o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências vai ser de 27 de setembro a 1º de outubro. Né? Eu já fui nesse eu falei João Pessoa porque foi em João Pessoa não foi no IMPEC, não, foi no outro, foi no CONAPESC. Esse daqui foi um trabalho que eu apresentei no CONAPESC, foi lá em João Pessoa. E também tô com as inscrições abertas, deem uma olhadinha. Né? Ele vai ser de 5 a 7 de novembro de 2021. O EMPEC, ele só está, se eu não me engano, com a inscrição aberta para ouvinte, né? Mas já dá para vocês terem um contato com o Congresso. Agora, o CONEDU e o CONAPESC, que é o Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, eles estão com inscrições abertas para participação. Ai, Paula, participa, é muito bacana. E assim, igual o CONAPESC, eu já estava chateada, eu falei assim, eu fiquei uma semana em João Pessoa participando do congresso. Não dá para eu todo ano pedir uma semana na escola, né? Então eu sei que eu vou pedir uma vez, depois eu vou pedir lá para daqui 4 anos, né? Então, esse ano vai ser online por conta da pandemia, então eu também estou querendo muito participar. Né? E quem sabe a gente se encontra lá, Paula. Então, pessoal, CONAPESC e CONEDU, se vocês tiverem interesse, ambos estão abertos para participação. Esse daqui não vai dar tempo, que era uma atividade o Mão na Massa, que era a leitura do livro, mas depois eu vou deixar para vocês, se vocês estiverem animados por fazer, é uma atividade que eu faço com os alunos. Eu não estou com o livro aqui, que é do Calvin, o Detetive. Esse livro, ele tem vários desafios, vários mistérios e crimes que o Calcula Bem, que é esse rapazinho, ele desvenda a partir da matemática, né? Então, isso é muito bacana. Então, são vários pequenos textos, igual esse texto aqui é o caso das pistas do ladrão de bancos. Aí eu faço a leitura com eles e eles precisam usar a matemática para desvendar o mistério. Então, aqui eles usam a potência para desenvolver. Então, eu acabei de trabalhar o conceito de potência, fizemos exercícios, e aí, para fechar, para encerrar o tema, eu passo o livro, a gente lê esse pequeno texto, né? São 4 páginas, e depois eles precisam desvendar o crime. Mas aí, como já está quase 1 hora, não vai dar tempo. Mas aí eu deixo lá para vocês